Bom dia! Que Deus abençoe seu dia, 12 de setembro, sexta-feira. Bora compartilhar meu devocional com você. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Redefina suas prioridades. Muitas vezes, ao encerrarmos fases significativas em nossas vidas, como a graduação, atingir a maioridade ou a aposentadoria, nos deparamos com certas crises ou uma sensação de desorientação por círculos longos estarem se encerrando. Esse vazio pode ocorrer porque tínhamos expectativas exageradas nessas tais situações, seja por pensar que ao terminar a graduação todas as portas se abririam, ou seja que após a aposentadoria teríamos uma vida tranquila à beira do mar. Às vezes, mesmo sem perceber, transformamos coisas boas em uma espécie de ídolo em nossas vidas e acabamos depositando a nossa esperança no que é terreno e não naquilo que é eterno. A lição que Jesus nos dá acerca de buscarmos primeiramente o reino de Deus, acima de qualquer outra coisa, aponta para o que deve verdadeiramente ser a nossa prioridade. Buscar o reino de Deus diz respeito a priorizar os propósitos do Pai acima dos nossos. É trocar a motivação das coisas terrenas pelas celestiais. A promessa de Jesus é que ao voltarmos nossos olhos para o reino, todo o restante será acrescentado. Então, todas as nossas necessidades serão supridas. E ao viver dessa maneira, independentemente do ciclo que esteja se encerrando ou iniciando, sempre nos manteremos motivados, pois há um propósito muito maior do que nós mesmos. Saiba que não é errado ser bem-sucedido financeiramente, mas a sua existência vai muito além da busca por sucesso material. Nós somos chamados para semear valores eternos e cumprir um propósito celestial. Por isso, foque no reino de Deus e você será abençoado em todas as áreas da vida. Sucesso é fazer o que o seu sucesso não o destrua. Uau. Sucesso é fazer com que o seu sucesso não o destrua. O capítulo 6, ele ainda está dentro do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte vai ali do capítulo 5 até o capítulo 7. E nessa parte aqui do capítulo 6, ele fala muito sobre princípios fundamentais que devem guiar a vida cristã. Destaca o cristianismo na prática. Ele destaca o cristianismo na prática. Ele também nos fala sobre a importância de não confundirmos a generosidade e a bondade com aquilo que não é nada parecido com isso. Porque às vezes a gente se torna hipócritas. E a hipocrisia não combina com o verdadeiro evangelho do Pai. Às vezes falamos e não fazemos. E o cristianismo, o reino de Deus, ele está preenchido pela ação, pela atitude, sabe? Ele relata assim como ficavam orando e jejuando de forma ostensiva os fariseus da época, né? Eles ficavam com a aparência abatida, era como se eles quisessem ser validados como homem de Deus, sabe? E a gente não precisa disso. Porque é preciso que façamos em secreto, porque aquele que nos vê em secreto está vendo? Está vendo. Eu acho que é o maior desafio da gente hoje, principalmente nas redes, né? A gente está sempre querendo mostrar aquilo que fazemos, como se precisássemos de uma moeda de troca. E não é assim que Jesus nos ensinou, porque ele fez e relatou inúmeros milagres e muitos não foram manuscritos, né? Paulo até fala que precisaria de muitas páginas
para relatar tantos milagres que Jesus fez aqui na terra, mas ele não precisava se vangloriar. E na maioria das vezes ele estava no secreto com o Pai, só os dois. Ele precisava desse momento, desse tempo, dessa busca pelo Pai. Então é preciso que nós vivemos esse verdadeiro cristianismo que Jesus nos ensina, né? Que é cheio da justiça, da abnegação, da confiança, da oração e do jejum. Jesus buscava ser amor e não ser revisto por pessoas. Nós precisamos confiar no amor e no zelo de Deus, porque assim como ele fala que as outras coisas vos serão acrescentadas, mas antes ele coloca uma ordenança: coloque o reino de Deus e a sua justiça em primazia na sua vida, que as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu classifiquei em 3 partes, que é o reino de Deus. Às vezes a gente pode até se perguntar o que é o reino de Deus. O reino de Deus é aquele que... Todo reino na Inglaterra ainda é reino, é uma monarquia, né? É o governo estipulado por um rei, por uma rainha. E o reino de Deus é o governo governado pelo nosso rei Deus. E ele deixou as suas ordenanças, os seus princípios, os seus valores, a sua lei, os seus mandamentos, escrito na palavra de Deus para que nós sigamos e façamos todos os dias aquilo que o Senhor nos ensinou na palavra de Deus. Então, viver Cristo em nós, é o reino de Deus. E a justiça? Eu escrevi aqui Romanos 14:17, que diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e a alegria no Espírito Santo. Uau! E a justiça? A justiça é viver os padrões desse governo. É representar, refletir o caráter de Jesus em tudo. Tudo. Em você como mãe, em você como filho, em você como profissional, em você como motorista. Será que a gente representa o caráter de Jesus nesses momentos? Será que a gente se enche de paciência quando passamos o final de semana em casa com os nossos filhos? Se nós perguntarmos aos nossos filhos, será que eles dirão que nós somos parecidos com Jesus? Sim ou não? Eu acredito que a justiça que deve habitar dentro de nós é a necessidade de fazer aquilo que agrade os olhos e o coração do Pai. Isso é o papel de filho. Salmos 37, 5 e 6 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Ele vai sobressair a sua justiça como a luz, e o seu juízo como o sol do meio-dia. Uau! Vai ficar clarinho, clarinho, né? O sol do meio-dia, ele reluz em toda parte. É isso a justiça e o juízo de Deus, porque ele é justo. E depois, o que são as outras coisas? O que serão acrescentados? O que serão acrescentados são os anseios do nosso coração. É o vestir, é o comer, é a moradia, é aquilo que precisamos o suficiente para abster do nosso corpo físico. Em Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A minha mãe tinha uma agenda que quando ela estava doente, acamada, ela escrevia todos os dias na agenda. E esse Salmo 23 ela escrevia todo dia em cima no cabeçalho, assim. Uma semana antes da minha mãe falecer, ela deixou de escrever. E no último dia que ela escreveu assim: não estou tendo força mais nem para escrever. A letra estava bem garranchada. Não estou tendo força mais nem para escrever. Eu acho que eu não estou conseguindo mais. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, que
nessa sexta-feira nós possamos colocar em primazia o governo de Deus e a sua justiça em nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente questionando por que isso está acontecendo, por que, Senhor, que está faltando, por que, Senhor, que eu não estou conseguindo, por que, Senhor, por quê, por quê, por quê? A gente está sempre a questionar Deus, mesmo nós o colocando em primazia, mesmo nós orando, jejuando, mesmo nós querendo inculcar a palavra de Deus na nossa mente, a gente passa por situações desafiadoras, porque ele disse que nós não seríamos isentos de privações e de provações, mas Jesus diz, ei, eu estive aí e eu venci, vocês também podem. Vocês também podem. Mas sabe, quando a gente vai para outra parte, onde todas as coisas serão acrescentadas, o Senhor não deixa faltar aquilo que é necessário. Às vezes precisamos ficar um pouquinho mais minimalista, gente, e nos abster do suficiente. Mas é preciso que coloquemos a justiça do reino de Deus em nós, sabe? Seguir e caminhar conforme os preceitos e as ordenanças que o Senhor nos deixa aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Eu acho que é o nosso desafio diário, né? Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu coloco Ele como prioridade. Porque Ele é maior do que tudo. Ele é mais importante. Eu sou dependente somente dEle, sabe? Aí quando eu coloco o amor a Deus sobre todas as coisas, eu consigo viver sem o meu carro, sem as minhas roupas de marca, sem muitas coisas. Será? Será que nós conseguimos? Qual tem sido a sua prioridade todos os dias? A gente que é mãe, a gente coloca muito os nossos filhos como nossa prioridade, né? Mas nós não estamos sendo corretas nessa atitude, porque a prioridade da nossa vida é Deus, é o nosso Pai. Depois, outras coisas serão acrescentadas. Que nesse dia de hoje, você possa perceber que você pertence ao reino de Deus, que você é cidadão celestial, que você responde a leis e regras e ordenanças do alto e que você, colocando isso como primazia, como princípio, como primogenitura no seu dia, na sua semana, no seu mês, na sua vida, as outras coisas serão acrescentadas. Creia nisso. Deus te ama. Que você tenha um fim de semana lindão, incrível, extraordinário, cheio do reino de Deus em você. E a justiça do Pai seja exalado sobre ti. Que as pessoas possam perceber Cristo em vós. Que você possa exalar a essência do Pai. Que onde a planta dos teus pés pisarem, ali a presença do Senhor seja resplandecida. Que você possa ser amor, luz, empatia, que você possa se encher dos dons do Espírito Santo para você levá-los a essa geração, a esse mundo, a esse povo que está tão sedento de conhecer a verdade de Deus. Que nós sejamos um instrumento do Pai por onde formos e aonde Ele quiser que possamos ir. Um ótimo dia. Shalom. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um bolo de chocolate hoje cedo.